Eu vou começar esse vídeo no meio de uma história. Uma história que eu nunca contei com essa clareza antes, mas que eu sei que precisa ser contada. Era uma noite em que eu tinha uma decisão importante na minha frente. Uma decisão sobre um homem. Sobre um relacionamento que tinha tudo para ser o que eu sempre disse que queria. E eu estava paralisada. Não por falta de sentimento, não por falta de vontade, mas por um medo tão profundo, tão antigo, tão enraizado dentro de mim, que eu mal conseguia respirar direito. E naquela noite eu me perguntei pela primeira vez: o que está me prendendo não é o medo de errar, é o medo de confiar. E de onde vem esse medo? Hoje eu vim responder essa pergunta, para mim e para você. E olha, se você chegou até esse vídeo, é porque alguma coisa dentro de você já sabe que precisa mudar. Isso não é coincidência. Isso é consciência batendo na porta. Antes de a gente continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não está inscrita no canal Confissões de Marina, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui a gente não fala de relacionamento de forma rasa, não. A gente vai fundo. A gente fala das coisas que doem, das coisas que libertam e das coisas que ninguém teve coragem de te dizer antes. E deixa o like também, porque o like me diz que esse conteúdo está chegando até quem precisa. E isso me motiva a continuar trazendo mais. Eu preciso te contar o contexto daquela noite. Eu tinha saído de um relacionamento longo alguns anos antes. Um relacionamento que me ensinou coisas que eu não pedi para aprender. Da forma mais dura que existe. Aprendi o que é descobrir que a pessoa que você escolheu não te escolheu de volta com a mesma inteireza. Aprendi o que é acordar um dia e perceber que você foi construindo a sua vida em torno de alguém que estava construindo a vida dele em torno de outra coisa. Aprendi o que é ter o chão tirado debaixo dos seus pés de uma forma tão abrupta, que você passa semanas sem saber muito bem como se mover no mundo. Depois desse relacionamento, eu fiz o que a maioria das pessoas faz. Eu sobrevivi. Eu me reconstruí. Eu fiz terapia, eu li, eu conversei, eu chorei em todas as formas que o choro permite. E depois de um tempo, eu achei que tinha processado, achei que tinha atravessado, achei que estava pronta. E então esse homem apareceu na minha vida. Ele era diferente de tudo que eu tinha conhecido antes. Presente de uma forma que me desarmava, consistente de uma forma que me assustava, atencioso sem agenda, gentil sem performance. E quanto mais ele demonstrava quem era, quanto mais a dinâmica entre a gente ia ficando real, mais eu sentia aquele medo crescendo dentro de mim. No começo eu não conseguia nomear o que era. Só sabia que toda vez que ele se aproximava demais, algo dentro de mim queria recuar. Toda vez que ele fazia algo que deveria me fazer sentir segura, eu encontrava uma forma de questionar, uma forma de duvidar, uma forma de construir um caso contra ele antes que ele tivesse a chance de construir qualquer coisa comigo. E naquela noite específica, ele tinha me feito uma pergunta simples sobre o futuro. Uma pergunta que qualquer pessoa em qualquer relacionamento saudável faria. E eu fiquei paralisada. O coração acelerou. A cabeça foi para um lugar de pânico que não tinha nenhuma proporção com o que estava acontecendo na realidade. E eu me vi, literalmente, procurando uma saída. Uma forma de recuar antes que fosse longe demais. Eu não dormi naquela noite. Fiquei acordada tentando entender o que estava acontecendo comigo. E numa hora da madrugada, no silêncio do meu quarto, algo se encaixou de uma forma que eu nunca tinha visto com tanta clareza antes. O medo que eu estava sentindo não era sobre ele. Ele não tinha feito nada para merecer essa desconfiança. Ele estava sendo exatamente quem ele sempre tinha sido. Consistente, presente, real. O medo era sobre o que eu tinha vivido antes. Era o meu sistema interno, o meu sistema de segurança emocional. Reconhecendo o nível de intimidade que estava se desenvolvendo e disparando todos os alarmes que ele sabia acionar. Não porque havia perigo real, mas porque da última vez que eu tinha chegado nesse nível de intimidade com alguém, eu tinha saído destruída do outro lado. E o meu sistema nervoso, que é extraordinariamente inteligente, mas não tem muito senso de contexto temporal, estava fazendo exatamente o que foi programado para fazer, me protegendo, com toda a força que tinha, da única forma que conhecia. E foi nesse momento que eu tive a virada. Eu percebi que o meu trauma não era um monstro. Não era uma falha. Não era uma fraqueza. Não era a prova de que eu estava estragada, ou que nunca ia conseguir me relacionar de forma saudável de novo. Era um sistema de segurança.
Um sistema que foi instalado por uma experiência real de dor, que tinha uma lógica interna completamente coerente, mas que estava disparando em resposta a um perigo que não existia mais. E quando eu entendi isso, quando eu consegui olhar para o meu próprio medo com compaixão em vez de vergonha, algo mudou. Não de uma hora para outra, não de forma perfeita, mas a relação que eu tinha com o meu próprio trauma mudou naquela noite. Ele deixou de ser o inimigo e começou a ser uma informação. Uma informação sobre onde eu tinha sido ferida, sobre o que eu precisava para me sentir segura, sobre os limites que eu precisava construir, não para me isolar do amor, mas para recebê-lo de uma forma que não me destruísse. Se você está ouvindo essa história e sentindo que eu poderia estar descrevendo algo que você já viveu ou que está vivendo agora, eu quero que você saiba uma coisa antes de continuar. Eu sei exatamente como é esse chão que você pisa. Eu sei como é querer confiar e não conseguir. Eu sei como é encontrar alguém que parece genuinamente bom e ficar esperando o momento em que a máscara vai cair. Eu sei como é sabotar algo que poderia ser bonito. Porque o medo de ser magoada de novo é maior do que a vontade de tentar. Eu sei como é carregar um peso que ninguém vê, que você mesma às vezes não consegue explicar, mas que está lá, presente em cada decisão que você toma dentro de um relacionamento. E eu sei como é a vergonha que vem junto com tudo isso. A sensação de que você deveria estar curada já. De que faz tempo suficiente. De que você já chorou o suficiente. De que você já deveria ter superado. De que outras mulheres parecem conseguir seguir em frente de uma forma que você simplesmente não consegue. E que talvez algo esteja fundamentalmente errado com você. Eu preciso te dizer, com toda a clareza e com todo o cuidado que eu tenho, que não está. Nada está errado com você. Você não está estragada. Você não está quebrada além do conserto. Você está carregando o peso de experiências que foram reais, que doeram de verdade, e que deixaram marcas que o tempo sozinho não apaga. E essas marcas têm um nome. A gente chama de trauma. E trauma não é fraqueza. Trauma é o que acontece quando uma experiência é grande demais para o sistema emocional processar no momento em que acontece. É o registro que fica quando a dor ultrapassa a capacidade de absorção. E carregar esse registro não diz nada sobre a sua força. Diz tudo. Sobre o tamanho do que você atravessou. Mas eu vim te contar algo hoje que eu precisei aprender da forma mais difícil. Algo que, quando você consegue realmente internalizar, muda completamente a forma como você se relaciona com as suas próprias cicatrizes. O seu trauma não é a sua identidade. Ele é o mapa de onde você foi invadida. E mapas, minha querida, não são prisões. Mapas são informações. São ferramentas de navegação. São o que te permite, quando você aprende a lê-los com consciência, identificar os territórios que você precisa proteger e os caminhos que você pode percorrer com mais segurança. O trauma que você carrega não veio para te definir. Veio para te ensinar. E o que ele tem para te ensinar? Quando você para de fugir dele e começa a olhar para ele de frente, é mais valioso do que qualquer coisa que um relacionamento sem dor poderia ter te dado. Você se pergunta por que isso aconteceu com você. Por que você teve que passar por isso? Por que o amor, que deveria ser uma coisa boa, te custou tanto? Eu me fiz essas mesmas perguntas. E a resposta que eu encontrei, depois de muito tempo e muito trabalho, não foi a que eu esperava. Não foi uma resposta sobre ele, sobre o que ele fez ou deixou de fazer, sobre a injustiça do que aconteceu. A resposta foi sobre mim, sobre o que aquela experiência me forçou a descobrir sobre mim mesma, sobre os limites que eu nunca teria construído se não tivesse sido invadida, sobre a clareza que eu nunca teria desenvolvido se não tivesse sido confundida, sobre a força que eu nunca teria encontrado se não tivesse sido quebrada primeiro. E é sobre isso que eu vim falar agora. Eu quero te apresentar uma forma diferente de olhar para o que você viveu. Não para minimizar a dor. Não para transformar o sofrimento em algo bonito antes da hora. Mas porque eu acredito, com tudo o que eu sou, que existe um propósito por trás de cada cicatriz que você carrega. E quando você consegue enxergar esse propósito, a dor não some, mas ela ganha um significado diferente. São 3 propósitos. E eu quero te mostrar cada um deles com a profundidade que eles merecem. O primeiro propósito é o dos dados. O seu trauma te ensinou, da forma mais dura que existe,
Quais comportamentos você não tolera mais? Ele limpou a sua visão sobre o que é aceitável de uma forma que nenhum livro, nenhum vídeo, nenhuma conversa com uma amiga poderia ter feito com a mesma precisão. Antes de certas experiências, você aceitava coisas que hoje você nem consegue imaginar aceitar. Não porque você era ingênua, não porque você era fraca, mas porque você ainda não tinha os dados. Você ainda não sabia, de forma visceral e inegável, o que custava aceitar determinado comportamento, o que custava ignorar determinado sinal, o que custava diminuir a própria voz para manter uma paz que, no fundo, não era paz. Agora você sabe. E esse saber, por mais doloroso que tenha sido adquirir, é permanente. Ele está gravado no seu sistema de uma forma que não pode ser apagado. E ele funciona como um filtro que te permite reconhecer, muito mais cedo do que antes, quando algo não está certo. Quando um comportamento está cruzando uma linha que você sabe que não pode ser cruzada. Quando uma situação está começando a rimar com algo que você já viveu e que você sabe que não quer viver de novo. Esse filtro é o que vai te impedir de repetir os mesmos padrões, de correr atrás de quem não corre em sua direção, de emendar um relacionamento no outro sem olhar para si mesma primeiro, de aceitar migalhas de alguém que deveria estar te oferecendo um banquete. O trauma não te deixou com medo à toa. Ele te deixou com um padrão de reconhecimento que a mulher que você era antes simplesmente não tinha. E esse padrão, quando você aprende a usá-lo com consciência em vez de ser dominada por ele, é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter dentro de um relacionamento. O segundo propósito é o do filtro. E esse é o propósito que eu acho mais interessante de todos, porque ele opera de uma forma que a maioria das mulheres não percebe, até olhar para trás. Quando você processa o seu trauma, quando você faz o trabalho de entender o que aconteceu, de nomear o que foi inaceitável, de construir os limites que precisam ser construídos, você muda. Não de forma superficial. Não só no discurso. Você muda na forma como você se posiciona, na forma como você se comunica, na forma como você reage quando algo não está certo. E essa mudança funciona como um filtro natural para homens rasos. Um homem que não tem maturidade emocional, que não está disposto a lidar com uma mulher que conhece os próprios limites, que sabe o que quer e o que não quer, que não tem medo de expressar o que está sentindo com clareza e sem drama. Esse homem vai se sentir desconfortável com você, vai achar que você é difícil, vai preferir uma mulher que ainda não fez esse trabalho, que ainda aceita menos do que merece, que ainda pode ser moldada pela insegurança. E isso é ótimo, porque você não quer esse homem. Você não precisa desse homem. E o seu trauma processado vai afastá-lo antes que ele chegue perto o suficiente para te machucar. O homem que vai ficar, o homem que vai ter paciência e estrutura para lidar com a sua nova consciência, com os seus limites, com a clareza que você desenvolveu, esse homem vai ser diferente dos que vieram antes. Não porque você teve sorte, mas porque você se tornou uma mulher diferente. E mulheres diferentes atraem homens diferentes. O trauma não te tornou difícil de amar. Ele tornou mais difícil para as pessoas erradas te amar. E essa é uma distinção que muda tudo. O terceiro propósito é o da missão. E esse é o propósito que eu deixei por último, porque é o maior de todos, o mais assustador e o mais libertador ao mesmo tempo. Quando você cura o seu padrão, quando você para de repetir o ciclo que te trouxe até aqui, quando você se torna a mulher que consegue receber amor sem se dissolver e amar sem se perder, você se torna algo muito maior do que uma pessoa que superou uma dor. Você se torna a prova viva de que o destino pode ser alterado através da consciência. Pensa comigo. Quantas mulheres ao seu redor estão presas no mesmo ciclo que você estava? Quantas estão se perguntando se têm dedo podre? Se estão condenadas a repetir os mesmos erros? Se existe alguma saída para o padrão que elas conseguem ver, mas não conseguem quebrar? Quantas precisam, não de um conselho, não de uma teoria, mas de ver com os próprios olhos uma mulher real que esteve onde elas estão e chegou em um lugar diferente? Essa mulher pode ser você. Não porque você é perfeita, não porque você nunca mais vai escorregar num padrão antigo, não porque a sua história de dor te qualifica como especialista em relacionamentos, mas porque a sua autenticidade, a sua disposição de olhar para dentro com honestidade, a sua coragem de fazer o trabalho que a maioria das pessoas evita. Isso tem um poder que nenhuma credencial acadêmica consegue replicar. Você não precisa criar um canal. Não precisa se tornar mentora.
Não precisa compartilhar a sua história com o mundo inteiro se não quiser. Mas você vai carregar nas suas relações, na forma como você existe, na qualidade de presença que você vai ter depois que atravessar isso. Um testemunho silencioso de que é possível, de que padrão não é destino, de que a dor pode ser transformada em consciência e que a consciência pode mudar tudo. E isso, minha querida, é uma missão que vale cada lágrima que você chorou no caminho até aqui. Eu sei que ouvir tudo isso pode gerar uma vontade de agir, uma vontade de mudar alguma coisa agora. E eu quero te dar uma forma concreta de fazer isso. Eu tenho um e-book que se chama O Método Marina. E ele foi criado exatamente para a mulher que está nesse ponto que você está agora, sabendo que algo precisa mudar, mas sem saber por onde começar. São 5 passos em ordem, cada um construindo em cima do anterior. Para você entender seu padrão emocional, saber o que você realmente precisa num relacionamento, e finalmente atrair e construir algo saudável de verdade. O link está na descrição. Dá uma olhada quando terminar o vídeo. Eu quero falar diretamente com você agora, não como mentora. Não como alguém que está do outro lado de uma tela te explicando conceitos e te dando ferramentas. Mas como uma mulher que já esteve no mesmo lugar escuro que você talvez esteja agora, e que quer te dizer algumas coisas que eu precisei ouvir, e que ninguém teve coragem de me dizer na época. Você não precisa pedir desculpas pelas suas cicatrizes. Eu sei que às vezes parece que você precisa, quando você reage com mais intensidade do que a situação parece merecer, e você se desculpa por ser sensível demais. Quando você precisa de mais tempo para confiar, e você se desculpa por ser difícil demais. Quando os seus limites incomodam alguém, e você se desculpa por ter limites. Quando a sua história assusta alguém, e você se desculpa por ter uma história. Para. Só para. As suas cicatrizes não são defeitos que precisam ser escondidos ou amenizados para que você seja amável. Elas são o seu certificado. A prova concreta, gravada no seu corpo e na sua memória, de que você sobreviveu ao que tentou te quebrar. De que você atravessou algo que destruiria muitas pessoas e saiu do outro lado ainda de pé. Ainda inteira o suficiente para estar aqui. Para continuar tentando entender. Para continuar fazendo o trabalho de se conhecer melhor. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Eu quero que você pense na mulher que você era antes. Antes das dores que te trouxeram até aqui. Essa mulher era linda. Era cheia de vida. Tinha uma capacidade de amar que era genuína e real. Mas ela não sabia algumas coisas que você sabe agora. Ela não reconhecia certos sinais que você reconhece hoje. Ela não tinha os limites que você está construindo agora. Ela não tinha a clareza que você está desenvolvendo com tanto custo e com tanta coragem. Você não voltaria a ser ela, mesmo que pudesse. Não porque ela era inferior, não porque a dor te tornou melhor de forma automática, mas porque o que você aprendeu no caminho entre ela e você, esse aprendizado é seu. Não pode ser tirado. Não pode ser apagado. E vai com você para cada relacionamento que você ainda vai ter. Cada decisão que você ainda vai tomar. Cada vez que você vai precisar confiar no próprio instinto para saber o que é certo para você. E eu quero te dizer uma coisa sobre o amor que ainda está por vir na sua vida. Não com a leveza ingênua de quem promete que vai ficar tudo bem porque o universo tem um plano, mas com a honestidade de quem acredita, baseada em tudo que viveu e em tudo que viu, que existe um amor que é compatível com quem você se tornou. Não o amor que exige que você se diminua para caber. Não o amor que te pede para ignorar os seus limites para manter a paz. Não o amor que te deixa sempre em dúvida, sempre em alerta, sempre esperando o momento em que a máscara vai cair. Mas um amor que consegue olhar para as suas cicatrizes e ver não os seus defeitos, mas a sua profundidade, que consegue lidar com a sua consciência, sem se sentir ameaçado por ela, que consegue estar presente de uma forma que o seu sistema nervoso reconhece, não como familiar, mas como seguro. E que a diferença entre familiar e seguro, você já sabe agora, é uma das distinções mais importantes que existe. Esse amor não vai chegar porque você vibrou positivo o suficiente. Vai chegar porque você fez o trabalho, porque você olhou para dentro quando era mais fácil olhar para fora, porque você escolheu entender os seus padrões, em vez de continuar sendo dominada por eles, porque você decidiu, num momento específico, que a sua dor ia ser a sua matéria-prima, e não a sua prisão. E enquanto esse amor não chega,
Você tem algo que é mais valioso do que qualquer relacionamento que você já teve. Você tem a si mesma. Uma versão de você que é mais honesta, mais clara, mais consciente, mais sua do que qualquer versão anterior. Uma versão que não precisa de um homem para se sentir inteira. Não porque fechou o coração, mas porque aprendeu que a inteireza começa de dentro. Não tenha pressa. Não se compare. Não deixe que ninguém te apresse num processo que tem o seu próprio tempo e o seu próprio ritmo. Cada mulher atravessa isso de uma forma diferente, em um tempo diferente, com recursos diferentes. E o que importa não é a velocidade com que você atravessa, é a consciência com que você atravessa. Você está sendo forjada, não destruída, não punida, não amaldiçoada com dedo podre. Forjada, como metal que precisa passar pelo fogo para se tornar mais resistente, mais preciso, mais capaz de aguentar o peso que vai ser colocado sobre ele. E a mulher que vai sair desse fogo, a mulher que você está se tornando através de cada dor que você escolheu olhar de frente em vez de fugir, essa mulher é capaz de um amor que a sua versão anterior nunca entenderia. Um amor consciente. Um amor com limites. Um amor que não se perde. Um amor que não se dissolve. Um amor que é dado de um lugar de escolha e não de desespero. Essa mulher já está dentro de você. Ela sempre esteve. Você só está aprendendo a deixá-la aparecer. Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser sua. Você ficou até o final. E isso diz muito sobre você. Diz que você está disposta a olhar para dentro, mesmo quando dói. E isso por si só já é um ato de coragem. Para quem quer continuar essa jornada com mais profundidade, eu escrevi o Método Marina. São 5 passos para sair do ciclo de relacionamentos errados e construir o amor que você merece, de verdade. Não é um conteúdo qualquer, não. É o meu trabalho mais honesto. Escrito para a mulher que está exatamente onde você está agora. O link está na descrição. Se fizer sentido para você, vai lá. E agora me conta uma coisa nos comentários. Se você pudesse mudar uma coisa na forma como você se relaciona a partir de hoje, o que seria? Escreve aqui embaixo. Porque quando você coloca isso em palavras, você está fazendo um compromisso com você mesma. E esse compromisso tem mais poder do que você imagina. Se você ainda não está inscrita no Confissões de Marina, se inscreve agora. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso, mas que talvez nunca fosse buscar sozinha. Às vezes a gente é o sinal que alguém estava esperando. Te vejo no próximo.